por um mundo sem muros, sem racismo, sem discriminação, sem patriarcado. Alguns dizem que é um sonho, mas nós sabemos na África do Sul que nós achávamos que nunca conseguiríamos acabar com o apartheid, mas isso aconteceu. Então, camaradas, um sonho pode se tornar realidade e é um prazer esta manhã apresentar o primeiro palestrante, que é da meu país, Stijn van der Merwe, da Coalizão Nacional pela Palestina Livre e também da organização Kairos. Ele vai falar um pouco mais sobre essa organização, mas eu gostaria que vocês dessem as boas-vindas a Stijn, que é da África do Sul e será nosso primeiro palestrante. Bom dia a todos. Eu queria saber dos intérpretes, estamos falando muito devagar, mas eu não quero falar devagar demais para que as pessoas não durmam. É um país livre, vocês podem dormir, se vocês quiserem, não podem roncar. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para abordar um tema. Ontem eu vi na marcha, num dos slogans, um camarada que isolem a apartheid de Israel. Eu queria falar do apartheid e porque queremos dizer que o Estado de Israel é o Estado do apartheid e o que podemos fazer em relação a isso. Onde é que isso entra nessa sessão? Eu quero falar que não tem a ver só com o mundo do apartheid, tem a ver muito mais que isso. Então, um mundo sem muros e sem apartheid, queremos falar muito mais do que a divisão física nessa parte do mundo. Eu gostaria de dizer que quando falamos apartheid, eles acabem com o apartheid em Israel, a gente se fala isso de forma que às vezes causa problemas. O problema, em primeiro lugar, é que muita gente, especialmente, eu não estou acusando a juventude, mas talvez a juventude não saiba o que foi apartheid. Então, quero pedir a quem é mais jovem do que eu, que é 80% das pessoas aqui, vocês sabem o que foi o apartheid na África, ou vocês só usam a palavra assim? Então, eu vou usar um exemplo rápido e a minha companheira que me deu essa oportunidade. Então, branco e preto. Hoje é muito bom que a gente pode até fazer piada com isso. Isso antes não era possível. A gente não podia estar nem aqui junto nesse palco. Então, antes de 1948, eu e ela poderíamos viver lado a lado no mesmo bairro. Em 48, quando o governo branco tomou o poder, eles decidiram para nós, ou por nós, que ela não pode morar do meu lado, ela tem que se mudar por causa da cor da sua pele. E isso significava também que ela tinha que ir para uma escola diferente, então de repente não podíamos mais nadar na mesma praia, ela tinha que ir por uma outra praia para não brancos, e eu só podia ir na praia de brancos. Eu posso ir para uma escola e que o governo pagava, cada 12 rand que o governo gastava comigo, gastava 1 rand só com ela. Eu acho que é um desperdício dos 12 rand comigo, mas o rand é a moeda da África do Sul. E, embora eu fosse amigo dela, eu não podia mais fazer isso. Ela não podia mais votar, ela não podia mais abrir uma empresa. Havia todo um sistema
que foi implementado de repente e nos separou. Eu tinha todos os privilégios e ela não tinha mais quase nada. Então, vocês podem ver que a questão do apartheid, o apartheid vem da minha língua, que significa separação. Então, nós sabemos que separação não é só manter as pessoas à parte, mas tem a ver com dominação e opressão. Isso é, em essência, o que foi o apartheid. Então, o principal do apartheid é que, de repente, a população sul-africana foi dividida em grupos raciais diferentes, tinham nomes estranhos e tal, mas eram grupos raciais diferentes. Então, de repente, certas raças só podiam viver em áreas, determinadas áreas, e alguns precisavam de passes, e se você não tinha o passe, você podia ter muitos problemas por um problema de segurança que foi implementado. E isso se tornou cada vez maior. O mundo finalmente se deu conta do que estava acontecendo lá e dizendo que isso é uma atrocidade. Isso é muito mais do que racismo. Então houve toda uma luta internacional contra o apartheid na África do Sul para nos ajudar a libertar daquele sistema pelos oprimidos pelo sistema e os brancos como eu que fossem liberados do opressor. Então, para dar a vocês uma ideia do que era o apartheid na África. Então, quando nós usamos a palavra ou dizemos a frase que o Estado de Israel é o Estado do apartheid, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Em primeiro lugar, porque vocês têm que ter certeza do que é o apartheid. Mas chamar Israel o Estado de Israel de o Estado do apartheid não é só uma coisa emocional. Há muitas coisas que estão acontecendo em Israel que são iguais à África do Sul. Então, cuidado, não é uma coisa simples e é uma coisa do momento a dizer apartheid. Isso é muito mais profundo. A gente tem que saber bem o que quer dizer essa palavra. E a dificuldade é que quando o problema surge, às vezes faz uma comparação muito simples entre a África do Sul e o que está acontecendo na Palestina. A dificuldade é a seguinte: se eu cometo um assassinato, se eu mato uma pessoa e eu sou condenado por isso, então seja uma não, eu cometi um assassinato, então se eu matei um homem é uma coisa, e se eu matei uma mulher, não, eles dizem que é outra coisa. Então, na verdade, o que eles estão fazendo é isso. Não se pode comparar o que aconteceu na África do Sul com o que acontece na Palestina, porque há diferenças. Os lobbies sionistas dizem que há diferença, há coisas que acontecem na África do Sul que não acontecem em Israel. Então, eles podem estar no mesmo parlamento, mas não é muito simples. Não se pode dizer que tudo o que está acontecendo na Palestina é o que aconteceu na África do Sul. Então, tenham muito cuidado. Por que nós estamos lidando com isso agora, nesse momento? Por que nós estamos falando de apartheid agora? A primeira coisa é, por favor, não usem o apartheid como uma comparação com a África do Sul. Só para isso. Não façam isso, por favor. A segunda coisa é que o crime do apartheid é um crime novo, por assim dizer. É como os jovens sabem os crimes na internet. Na nossa época, quando eu era pequeno, não tinha internet. Então, há novos crimes e o do apartheid é um desses. E a África do Sul não tem
direito de propriedade intelectual da palavra apartheid ou do crime de apartheid. O que é importante aqui é que o apartheid é um crime contra a humanidade, porque é o que a lei diz, é o que o direito diz. Eu espero que vocês entendam. Uma coisa é um assassinato, é uma contravenção contra a lei. Isso acontece porque isto é contra a lei. Isolem Israel, o apartheid. A gente está falando isso em termos de direito internacional. O direito internacional que tem essa palavra, o direito internacional diz que é um crime contra a humanidade, é um termo técnico legal. Então, isso a gente tem que ter sempre em mente. Então, quando falamos de apartheid, se fala nisso como um termo legal. E é muito importante para nós, sul-africanos, por favor, parem de ligar o apartheid hoje com Israel do que aconteceu com a África do Sul. Vocês têm que ligar o apartheid com o direito internacional. Quando se fala de apartheid, se fala isso em relação ao direito internacional. Não é uma simples comparação com a África do Sul. Certamente o que aconteceu na África do Sul pode nos ajudar a entender isso, mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu é que determina se é apartheid ou não. Quem determina isso é o direito internacional. Então, eu gostaria que se falasse do apartheid israelense e não simplesmente apartheid. O apartheid israelense é o apartheid do Estado israelense. Isso é uma forma muito específica de lidar com o apartheid. No apartheid de Israel, o apartheid de Israel é muito específico, é muito diferente do que aconteceu na África do Sul. Serei muito breve agora. Eu não quero entrar em temas acadêmicos, mas eu quero empoderar nós como militantes desse assunto. Eu acho que há duas leis muito importantes internacionais que falam do apartheid como crime contra a humanidade. O Estatuto Rome, que criou o Tribunal Internacional de Justiça, e o outro, esse estatuto foi no final da década de 90, muito mais cedo, na década de 70, a Convenção da ONU, quando se adotou a condenação do apartheid na África do Sul. A partir daí é que o apartheid foi definido. Então, é uma forma sistemática de discriminação com o objetivo, claro, de suprimir um outro grupo racial. Eu gostaria só de destacar isso. Eu gostaria de dizer que na convenção, vocês entrem no Google, a Convenção da ONU sobre Apartheid dá 6 ideias. Vocês dizem isso, dizem o que é Apartheid. É uma longa lista, eu não vou entrar em detalhes, mas dizer que, por favor, saibam o que estão falando. Então, quando falem de Apartheid, pensem em um termo técnico do direito, um termo legal. Já me avisaram que eu só tenho 5 minutos, que pelo visto vão começar daqui a 10 minutos, pelo tudo que eu tenho que falar. Então, quando lidamos com o Apartheid na Palestina, eu gostaria de chamar a atenção a duas coisas. O Tribunal Racial, que lidou com o Apartheid na África do Sul. Vocês podem ler os testemunhos. Há um outro relatório de direitos humanos da África do Sul que mostra o que nós estamos enfrentando hoje. Não é apenas ocupação e discriminação. Estamos enfrentando um crime contra a humanidade, que é o Apartheid. Então, o que nós vamos fazer com isso?
A sociedade civil hoje, mesmo depois do que aconteceu ontem na ONU, precisa tomar a responsabilidade para si de apoiar os palestinos e sua luta contra o apartheid. E, por sinal, os sul-africanos vão contar para vocês que o apartheid na Palestina, que nós até agradecemos porque nos pouparam de certas coisas. O que acontece hoje na Palestina é muito, muito pior do que jamais podíamos imaginar na África do Sul. Então, o chamado hoje aqui é que a sociedade civil internacionalmente faça 3 coisas. Todas as coisas comecem com O e são fáceis de lembrar. Em primeiro lugar, organizar-se. Número 2, organizar-se. Número 3, organizar-se. Não podemos continuar a falar e analisar a situação. A sociedade civil mundial precisa reunir-se, compartilhar recursos, compartilhar experiências, se tem a ver com mulheres, com religião, com juventude, com cultura, com a questão militar, algo que nos reúne e nós temos que nos juntar. E o mundo sem muros, o que significa? Primeira coisa, o primeiro muro que precisa cair não é aquele que está em Belém e em outros lugares. O muro que precisa cair é o muro da mente sionista. E eu digo para vocês que isso é muito difícil derrubar esse muro. E é muito doloroso desse muro ser derrubado. Não é muito simples, eu sei disso como branco sul-africano. O mundo sem muros quer dizer o mundo cujas mentes tiveram seus muros derrubados. E eu quero falar dos muros dentro de nós mesmos. Isso é um desafio também. A luta contra o apartheid em Israel não é esmagar os seres humanos. Esse muro também precisa ser derrubado dentro de nós, porque os sionistas são humanos, são seres humanos como nós. E isso é às vezes um jeito racista nosso de pensar. A resistência nossa não é criar uma visão e dizer que nós somos uma única humanidade e temos que dizer não dominem e não façam opressão baseada em raça. E obviamente o muro deve cair. O muro deve cair. Esse é um slogan, isso é algo que precisa acontecer. E não devemos separar palestinos e israelenses nessa parte do mundo. Nós temos que terminar a dominação naquela parte do mundo e acabar com a apartheid. Então eu chamo a todos nós a nos reunirmos contra isso. Muito obrigada. Hi, hello everyone. This morning, Friday morning, after a beautiful march where we had our opening ceremony and we're having this discussion. E antes de passar para o próximo palestrante, eu não estive aqui ontem, estava cumprindo uma outra agenda. E hoje de manhã, quando eu cheguei, eu comecei a olhar na imprensa sobre o que aconteceu na marcha. Porque eu tenho a certeza que a marcha de ontem foi a expressão da liberdade, foi a expressão de várias cores, de várias raças, de vários povos que estavam debatendo, trazendo a sua expressão, trazendo para a rua, trazendo para a luta o fim dos muros. E infelizmente, eu
eu vi nada na imprensa que se chama de velha mídia sobre a bela marcha maravilhosa. Com certeza vocês participaram ontem. Então, um dos muros que nós precisamos quebrar, para que inclusive possamos tornar, meu companheiro acabou de falar, as nossas mentes, os nossos corações, os nossos locais, também é um muro da imprensa, um muro do bloqueio contra a nossa voz, contra a nossa liberdade de expressão, contra a luta, contra a nossa organização. E sem mais delongas, vou passar então para o próximo painelista, que é o presidente da Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas, ele que é bancário e é presidente da Central Única dos Trabalhadores. 15 minutos, Wagner. Bom dia a todas e bom dia a todos, companheiros e companheiras aqui. Como brasileiro, muito feliz em receber as delegações internacionais, mais um evento. Escutem aqui de Porto Alegre, bela cidade brasileira. O mundo ele é repleto de muros. Eu acho que a humanidade ainda vive um processo de desenvolvimento muito inferior ao que ela precisa ter para que nós tenhamos um mundo efetivamente sem muros. A questão do desenvolvimento humano, do respeito entre os seres humanos, a tolerância, o respeito pela democracia, pela convivência, pela diversidade, entender que não se deve estabelecer a lei da luta pelo mais forte, né? Ela é ainda um caminho grande que nós temos que trilhar. Não tenho dúvida nenhuma que com tudo que os seres humanos evoluíram, ainda são muito pouco evoluídos para entender que somos todos iguais. Mas eu acho que isso tem alguns fatores. Isso nós não podemos trabalhar com isso como se fosse algo normal e construído a partir de algo que não tem explicação. Há várias explicações no campo da cultura, no campo da religião, no campo do comportamento e até no campo mesmo das questões psicológicas, porque o ser humano realmente é um ser muito complexo. Mas há uma outra muito prática e muito concreta que aprofunda a criação de muros e fossos de diferenças, que é a questão da forma que está organizada a economia mundial. A economia mundial calcada e organizada nos valores do mercado, absolutamente financista, consumista, colocando toda a raça humana a serviço de um sistema capitalista que é absolutamente excludente, por si só já é o maior muro que nós podemos ter, porque é um sistema político-econômico que foi feito, concebido para ser absolutamente divisor de águas entre aqueles que têm e aqueles que não têm, impedindo que todos tenham. Então, cada vez que nós estamos num fórum como esse, num dia tão importante como o resultado de ontem da ONU, é um passo que se dá num assunto importantíssimo que é a libertação do povo palestino, com o ACUT tem concorda plenamente com a realização desse evento, é proponente e com a causa palestina. Agora, nós precisamos efetivamente discutir na humanidade como um todo se nós vamos continuar sendo e ficando a serviço desse sistema político-econômico que escraviza a todos, e fundamentalmente os mais fracos, fundamentalmente as mulheres, que no capitalismo são sempre as que têm maiores restrições, as mais exploradas. É o regime da exploração do homem pelo homem a serviço de um interesse. E que então, como sindicalista que sou, óbvio, evidentemente, não faço minha militância no campo sindical por outro motivo que não seja para defender os interesses dos trabalhadores, que é a classe oprimida nesse processo como um todo, elevando a consciência de classe, a capacidade de lutar pela mudança desse sistema, e temos certeza que fazendo isso nós estamos mudando e aprimorando a visão de mundo e a visão de tolerância da humanidade. Recentemente vocês percebem o que acontece com os trabalhadores na Europa. A Europa, que há um tempo atrás era considerada o berço do desenvolvimento,
inclusive com as políticas sociais criadas pelos Estados europeus. Agora, pela crise do capitalismo, fundamentalmente pela crise do capitalismo financista americano, você percebe que todas as conquistas que tinham os trabalhadores europeus estão sendo pouco a pouco perdidas e tomadas pela burguesia. Mas tem algo que é pior que isso, além das questões econômicas. O que causa isso? A Europa hoje é o campo fértil para o preconceito. Porque quando você tem a crise econômica e tem os direitos retirados, quando não se tem emprego, por exemplo, e vejo o estado da Grécia, da Portugal, da Espanha, o que campeia nisso não é o sentimento de solidariedade de classe para juntos nos unificarmos para combater aquele que nos escraviza. Pelo contrário, brigamos entre nós. O que você tem é o sentimento do preconceito contra o imigrante, é o preconceito pela disputa de um emprego. E recentemente eu estava na Europa e percebia os ataques que são feitos por trabalhadores europeus a trabalhadores não europeus, dizendo que esses trabalhadores não europeus vêm vender sua força de trabalho por um valor inferior e são culpados pelo fato dos trabalhadores europeus ficarem desempregados. Olha que conclusão simples, quando na realidade tem um sistema que causa tudo isso. O capitalismo trabalha a questão da individualização do ser humano, é contra o coletivo, e nós, pelo contrário, somos proponentes de uma sociedade que valoriza o coletivo e que não valoriza o individual. Mas essas conquistas todas que são tiradas dos trabalhadores europeus, lamentavelmente é a derrota de um período na história da humanidade, fundamentalmente na Europa, em que nós tivemos algumas conquistas coletivas, entendendo que a força do trabalho é importante e que não pode ser apenas um ativo do capitalismo, ela faz parte do processo de desenvolvimento. Mas o pior é que essa crise econômica, que não foi causada por nós, trabalhadores e trabalhadoras, lamentavelmente está ficando no colo dos trabalhadores para pagar a crise. Porque as políticas constituídas são de retiradas de direito, ao invés de estabelecer a mudança do patamar econômico, né? Aqui, e essa questão que acontece na Europa, não tenho dúvida nenhuma que vai chegar no mundo inteiro. Já chegou nos Estados Unidos, tem toda a Europa, e aqui, por exemplo, na América Latina, onde você tem tido nos últimos anos, com a eleição de governos mais comprometidos com a causa dos trabalhadores, um processo de avanço nas relações de trabalho, mais conquistas. Agora o que se percebe é um ataque direto ao direito dos trabalhadores na América Latina por conta da crise econômica mundial. Obviamente que o capitalismo, onde ele é mais desenvolvido, quando ele não consegue obter sua lucratividade no país de origem, ele vai buscar sua lucratividade nos países menos desenvolvidos e, consequentemente, exploram mais ainda os trabalhadores nesses países. Nós, da CUT, ouso dizer, em todo o movimento sindical mundial, estamos muito preocupados com isso, porque, lamentavelmente, as saídas para a crise econômica, o remédio para a saída da crise econômica está sendo o mesmo que criou a crise econômica. É o consenso de Washington, a financiarização, a ideia de um Estado que não é indutor do processo de desenvolvimento da sociedade, a ideia de um mercado que organiza as relações sociais. E aqui no Brasil, nós tivemos na eleição do presidente Lula um avanço significativo ao contrário disso, trabalhando a ideia da construção de um mercado interno consumidor forte e entendendo que precisa aumentar o valor do poder de compra dos salários e incluir mais pessoas no mercado consumidor para que você tenha efetivamente a condição de ter um desenvolvimento para todos. Mas mesmo aqui no Brasil e em alguns países da América Latina, esse sentimento, na minha avaliação, e essas políticas não prosperarão por muito tempo, porque o capitalismo ele é organizado de maneira mundial e você não tem, é difícil que você tenha apenas num país ou em alguns países um processo de desenvolvimento se você tem uma crise econômica mundial. O que acontece é que resolve a crise e todos vão sofrer. Então é um tema que nós gostaríamos muito de abordar, essa questão que nós precisamos para diminuir os muros, diferenças e termos uma vida calcada na solidariedade,
se você não muda o sistema de produção e organização, que é o sistema capitalista, dificilmente você vai conseguir fazê-lo. Claro que nós temos as questões religiosas, culturais, comportamentais, tantos outros itens importantes, mas a questão do sistema econômico é muito significativo, e a nossa luta da CUT, do sindicalismo combativo do mundo contra o capitalismo, pela construção de uma pátria socialista, com todas, obviamente, as dificuldades, entendendo um socialismo contemporâneo que nós precisamos viver, calcado nas ideias marxistas, mas obviamente atendado àquilo que nós aprendemos ao longo da nossa existência e até exercendo em alguns países o modelo, nós precisamos mudar o principal muro, que é o muro da derrubada do capitalismo. Mas eu gostaria de também, nesses meus 15 minutos, adendar um tema importante no nosso debate, que é o debate da intolerância. A intolerância, a falta de capacidade de convivência entre iguais, é algo que mutila a democracia no mundo todo. E o regime democrático, por mais que nós sabemos que ele não é completo do ponto de vista da sua concepção, mas ele é o mais apropriado para os menos favorecidos e para os trabalhadores. Porque onde não há democracia, onde não existe liberdade, também não existe desenvolvimento. E percebam o que está acontecendo agora aqui, me atendo especificamente à América Latina. A intolerância da burguesia, a intolerância do capitalismo vem tomando os direitos conquistados pelos trabalhadores. Eu acho que a comunidade internacional trabalhou muito mal e entendeu que fosse pouco importante o que aconteceu no Paraguai com a retirada do presidente Lula, que foi eleito democraticamente pelo povo, e por uma ação judicial ele dormiu o presidente da República e amanheceu deposto e destituído. Uma agressão à vontade do povo paraguaio, que tinha elegido democraticamente o presidente da República. Olha o que está acontecendo. A direita percebe que não tem conseguido, pelo menos aqui na América Latina, ganhar as eleições através de convencer a população do seu projeto. Né? No Brasil, na Venezuela, na Argentina, no Uruguai, no Equador, no Peru, né? Em El Salvador, na Guatemala, em vários países, as propostas de esquerda, uma esquerda moderada, mas de esquerda, têm vencido as eleições e mudado a ordem econômica dos interesses dos Estados Unidos, por exemplo, nessa região. Agora o que acontece é que a direita percebeu que não adianta mais disputar no campo do voto a hegemonia na sociedade. Esquecendo os princípios democráticos, muda as regras do jogo e resolve utilizar dois poderes importantes, onde só a direita tem representação e os trabalhadores não, para mudar as conquistas e mudar a regra do jogo. Um é aquilo que a Rosana disse na intervenção dela: a falta de liberdade de expressão e o direito de informação, o controle da imprensa, e nós somos defensores da imprensa livre, e que a imprensa, nós tenhamos o contraditório, e todas as expressões da sociedade têm que ser discutidas e informadas pela imprensa. O que faz a imprensa, fundamentalmente na América Latina e nos países menos desenvolvidos, é ser um poder de oposição aos governos democraticamente eleitos pelo povo. E a direita percebe isso, instrumentaliza a imprensa para isso. E outro é a intervenção do poder judiciário, que teoricamente deveria ser um poder de garantir a justiça, de garantir o direito. O que ele faz é, através da força do poder judiciário, é mudar as deliberações ou as que foram constituídas democraticamente pelo povo através das suas expressões nos momentos adequados. A diferença é que, se nós não temos um processo de democracia participativa perfeito, pelo menos a democracia, o sufrágio universal e o direito do voto, nós temos. É importante exercer para continuar crescendo em relação a isso. Quando você fala na judicialização da política, nós, sociedade civil organizada, que não somos a burguesia, não temos nenhuma influência sobre o poder judiciário. Ninguém elege juiz, ninguém elege procurador, ninguém elege, enfim,
Esses são indicados constituídos a partir de uma visão de direita, de todo o arcabouço da formação jurídica desses senhores, é a defesa do direito à propriedade e o preconceito contra o pobre, contra o negro, contra a mulher, contra o mais fraco. E o que tem acontecido é isso, um absoluto, um retrocesso democrático e os valores da democracia sendo jogados fora. Eu tenho 5 minutos, preciso falar da continuidade da linha de raciocínio desse meu discurso do meu país, do Brasil. Essa intolerância que eu falo da direita e esse desrespeito para com a democracia expressou-se no Brasil de maneira atroz no julgamento que foi feito do chamado Mensalão brasileiro, onde pura e simplesmente o que aconteceu foi que a Suprema Corte do Brasil, ao invés de ser uma Suprema Corte, ela foi apenas utilizada pela mídia para fazer um espetáculo de julgamento para julgar um partido político, que é o PT, e julgar o presidente Lula, querendo impedir os processos de crescimento que nós temos tido no Brasil, menores do que nós imaginávamos, né? É importante, mas o mundo todo reconhece que o Brasil teve uma transformação. De uma hora para outra, a direita que percebeu que o presidente Lula hoje é um mito, não só brasileiro, como internacional, e o Brasil se coloca como a 5ª economia do mundo, crescendo, com mais de 40 milhões de pessoas saindo da linha da miséria, com alguns direitos importantes da classe trabalhadora, criando uma consciência de classe na classe trabalhadora, que dá a possibilidade de fazer um enfrentamento contra o projeto da direita. A direita percebeu que não vai conseguir, nos fóruns democráticos, reverter isso, porque nós temos hoje uma estrutura de convencimento, né, de uma solidez em partidos políticos, organizações sociais que podem mudar efetivamente o Brasil num projeto de mais 30 anos. Resolveram que vão acabar com isso através da força do Poder Judiciário e da força da mídia. E colocaram um julgamento que criminaliza não as pessoas que estão ali, que foram julgadas. Eles querem criminalizar o Partido dos Trabalhadores, os movimentos sociais e, fundamentalmente, criminalizar o presidente Lula. Toda a política que eles querem fazer é para chegar no presidente Lula, caracterizá-lo como um corrupto, como algo desse sentido, para impedir as transformações que nós estamos tendo no Brasil. Nós estamos fazendo uma denúncia aqui nesse fórum que fala de democracia, de liberdade, né, da Palestina e do mundo, que no Brasil começa a se construir o caminho de um golpe. Constrói-se no Brasil o caminho de um golpe, como aconteceu no Paraguai, como está se tentando fazer na Argentina com a presidenta Cristina Kirchner, como se tentou fazer com o companheiro Chávez na Venezuela, e Chávez ganhou com a força do povo. E aqui tentam fazer com Lula e com o Brasil. Né? É óbvio que se constitui através da intolerância e através das opiniões do capitalismo, que não gosta que você tenha um processo de desenvolvimento para todos, quer se retroceder e voltar ao que era quando nós tínhamos aqui o sociólogo, o maior presidente Fernando Henrique Cardoso, que construiu no Brasil uma república para meia dúzia, excluindo todo o restante que tinha da população brasileira. E isso que acontece no Brasil, eles querem agora dizer que nós, trabalhadores, nós que estamos hoje no governo, somos corruptos, e que eles da burguesia são santos, maravilhosos, que nunca houve nenhum problema no Brasil. O problema que tem no Brasil foi a eleição do Lula, da Dilma, com a ascensão da classe trabalhadora. Sendo que o Brasil sempre foi, essa burguesia brasileira preconceituosa, destruiu um país, acabou com com a raça indígena, que trouxe, que é a verdadeira população brasileira, dizimou, não tem respeito pelos negros, pelas mulheres, pela juventude. E agora, como nós estamos tentando chegar no processo de ter uma sociedade mais justa, querem acabar com isso através de criminalizar os movimentos sociais, criminalizar o presidente Lula. E esse golpe nós não vamos permitir. Fique claro aqui nesse fórum, que é um fórum de luta, que nós da Central Única dos Trabalhadores sempre fomos defensores da democracia. Muitos de nós morreram construindo este país, o direito democrático, o desenvolvimento com todos.
somos proponentes da tese do desenvolvimento com democracia e não vamos aceitar que haja nenhum tipo de regime de exceção no Brasil. E vamos lutar muito para isso, se for necessário, inclusive vamos lutar nas ruas para manter a liberdade e defender os nossos interesses. Obrigada. The next speaker is somebody who começou a tomar terra ilegalmente do povo palestino. Independente dos protestos, a terra nunca foi devolvida e começaram a construir os muros de contenção. A terra foi tomada ilegalmente, os palestinos foram expulsos de sua terra e foram mortos, muitos deles. Isso é um assunto muito difícil, vocês sabem, para que o mundo lide com isso, porque todos acham que os israelenses, os judeus que colonizaram a Palestina foram vítimas do Holocausto e, portanto, precisavam de um tratamento especial nessa área. Mas a ilegalidade e a brutalidade da colonização que continua, isso significa que, independente do que aconteceu no passado, nós não podemos defender o abuso de nenhum ser humano em todo esse planeta. Nós temos que lutar contra a desumanidade em qualquer momento. E isso tem acontecido há mais de 60 anos. Eu estou falando especificamente dos governos internacionais que não estão nos ajudando a lidar com isso. Então, as pessoas comuns, as pessoas que estão aí onde vocês estão, vocês vão ter que lidar com isso. Então, no momento, eu estive em Gaza, porque, ironicamente, uma das minhas irmãs morreu e a sua morte, eu fiquei tão dolorida. E eu fiquei tão dolorida, mas eu sei que uma mãe perdeu 5 filhos nesse bombardeio último. Então eu achei que eu tinha que ir para Gaza. Então os Estados Unidos pagou por essas bombas e eu acho que a gente não tem que jogar sobre as pessoas. Então, nós tentamos entrar em Gaza 2 vezes. Eles deixaram entrar, mas não deixaram nem levar leite, por exemplo, porque era líquido, porque eles achavam que a gente ia querer jogar uma bomba em algum lugar. Então, eu estava numa das frotas da Liberdade que tentou entrar em Gaza através da Grécia e nos levaram a Guarda Nacional Grega, ou o que quer que seja, nos impediu. Então, e isso foi pedido pelo governo israelense, que fizeram coisas, o exército israelense fez coisas horríveis com a nossa frota, como, por exemplo, estragar os motores. Mas muitas pessoas em Israel estão se levantando contra o massacre do povo palestino. E uma das pessoas que eu admiro é um piloto da Força Aérea, que todos os dias que ele sabia que ele tinha treinado alguém que estavam treinando alguém para sabotar os nossos barcos, então ele nos avisava para saber se nossos motores estavam funcionando. Então quer dizer que nem todos, muita gente está, na verdade, como vocês, se levantando em defesa do povo palestino. Então a minha bênção a vocês que estão trabalhando.
E eu gostaria de dizer que a nossa luta teve muito sucesso aqui na África do Sul. Ontem, uma loja de brinquedos foi forçada a fechar porque as pessoas protestaram, porque os brinquedos vendidos nessa loja estavam ligados de alguma forma ao abuso de crianças palestinas. Então, crianças de todo mundo devem saber como o seu prazer pode vir ao custo de ter causado o sofrimento de outras. Então, se nós ensinarmos aos nossos filhos desde cedo que o que eles têm podem ter causado sofrimento de outras crianças, isso aí vai fazer com que os nossos filhos sejam melhores seres humanos. Então, agradeço muito e espero que essa reunião seja um grande sucesso. When we see the lives of people are thrown away, nós, depois do fórum temático que teve aqui em Porto Alegre, que foi nesse espaço aqui, onde teve a Assembleia dos Movimentos Sociais, onde a CUT, junto com os movimentos sociais, lançou nesse espaço na Assembleia da CMS este fórum. E vamos agora então ouvir o professor doutor Paulo Daniel Faratz, que ele é diretor-presidente da Bibliasp, que é uma biblioteca de centro de pesquisa da América do Sul e dos países árabes, e também é professor doutor da Faculdade de Filosofias e Letras, Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Bom dia a todos. Queria, antes de iniciar minha fala, queria só fazer uma saudação breve às delegações estrangeiras, né? Queria fazer uma saudação rápida. مرحبا يعني شرفنا نكون هنا اليوم. بدي بس ارحب بالفلسطينيين بالعرب يعني والناس الموجودين هنا بشكل عام. فرحان جدا بحضوركم بالبرازيل. Good morning. I just want to speak a few words in English. It's a pleasure and an honor to be here today. It's just want to say that I strongly believe that peace is the only path for all of us as human beings. So I'm going to speak in Portuguese because the majority of the people here speak Portuguese as their native language. So queria iniciar minha fala mencionando um verso de um poeta palestino, do principal poeta palestino, chamado Mahmoud Darwish. Ele diz no poema Digo Muitas Palavras, ele diz o seguinte: senhoras e senhores de bom coração, a terra dos humanos é de todos os humanos, como clamais? Eu queria iniciar com essa pergunta que Mahmoud Darwish faz, que eu acho que é a pergunta central desta mesa e a pergunta central do fórum. A importância de nós todos nos reconhecermos como seres humanos e valorizarmos os valores humanos. Violação de direitos humanos é violação, não importa onde ela aconteça. A gente deve protestar contra as violações que ocorreram na África do Sul e a gente deve protestar com firmeza contra as violações de direitos humanos que ocorrem na Palestina, né? É uma causa humana, é uma causa da humanidade a Palestina. Bom, eu como professor em universidade, eu entendo que é através da cultura e da educação que a gente vai conseguir desconstruir essa imagem de que não há violações de direitos humanos na região, ou essas construções, essas representações politicamente motivadas para trazer a ideia de que há uma necessidade de civilização nessa região. Infelizmente, essa é uma lógica muito antiga, né? Eu recomendo a leitura, entre outras obras, do livro Orientalismo, do Edward Said, que mostra como houve uma construção teórica para descaracterizar, justamente para criar estereótipos
a respeito dos palestinos, para que as violações de direitos humanos não fossem vistas como tal. Então, na USP, eu ministro algumas disciplinas nesse sentido, sobre orientalismo, sobre literatura palestina, sobre história da Palestina, sobre história do Islã, e é muito importante dizer que a maioria do que se fala sobre essa região não tem nenhuma relação com a realidade, infelizmente. Há uma campanha de desinformação muito forte. Então, eu acho que todos nós temos de trazer para nós o papel de educadores, de mostrarmos a informação real do que acontece lá, né? Mostrarmos que a Palestina tem, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, uma cultura fantástica, uma literatura fantástica. Mostrar que no início do século XX houve uma verdadeira revolução da educação na Palestina, que havia uma sociedade extremamente dinâmica na Palestina no início do século XX, que houve, infelizmente, um mito que falava em uma terra sem povo para um povo sem terra. Mas esse mito nunca correspondeu à realidade. A Palestina era habitada, tinha uma sociedade extremamente dinâmica, continua a ter, que produz uma cultura, que produz literatura, artes, né, que tem uma sociedade extremamente vibrante. Então eu queria trazer, eu acho que seria muito importante desconstruir esses estereótipos. Para iniciar, nós temos aqui uma exposição ali embaixo, chamada Uma Terra Sem Povo para um Povo Sem Terra. Eu recomendo que as pessoas possam interagir, é uma exposição interativa, e há uma parte dela sobre o muro. Nela se mostra que o muro erguido ali na Palestina, este muro, ele é muito maior, por exemplo, do que o muro de Berlim, seja no comprimento, seja na altura. Então ele é muito maior. Se todos nós, tenho certeza de que muitos aqui comemoraram a queda do muro de Berlim, e a gente precisa comemorar a queda de qualquer tipo de muro, seja um muro físico, seja um muro moral, seja um muro intelectual. E, infelizmente, nas universidades ainda há muitos muros sobre muitos temas. Então, ali embaixo na exposição é possível ver o efeito desse muro, assim como nos vídeos, nas fotos, nos depoimentos das pessoas. Aqui foi falado sobre as crianças. As crianças palestinas, muitas delas, têm uma dificuldade imensa de ter acesso à educação. Elas têm que se submeter, acordar na madrugada para atravessar o muro, para ter acesso às escolas. Quer dizer, isso é totalmente inaceitável, né? Em relação a Gaza, eu acho que é muito importante dizer, em Gaza, o que acontece hoje em dia é um bloqueio terrível. Os palestinos em Gaza não têm acesso às fronteiras, eles não têm controle sobre o mar, eles não têm controle sobre o espaço aéreo, há proibição até de entrar material de construção para construir mais salas de aula. A ONU demonstra que a situação em Gaza é calamitosa, há uma necessidade de construção de milhares de salas de aula, assim como em Jerusalém Oriental também. Quer dizer, infelizmente há uma discriminação contra essa população palestina em qualquer local onde ela esteja. Gaza é chamada de faixa de Gaza, não é à toa. Se trata de um território de cerca de 41 quilômetros por 6 a 12 quilômetros. É uma faixa extremamente pequena. Então, quando disserem a vocês, Gaza foi desocupada em 2005 e por que querem outras terras? Gaza, eu não tenho infelizmente as referências do Rio Grande do Sul, mas Gaza é um território menor do que São Bernardo, para referências de São Paulo, onde vivem mais de 1.700.000 pessoas. Né? Quer dizer, então as pessoas precisam trazer esse tipo de informação. Muitas dessas pessoas dependem de ajuda externa. Então não adianta fazer uma desocupação nominal ou retirar os militares de dentro do território, claro que é importantíssimo isso, mas não adianta submeter esse território a um bloqueio terrível, né? Então é por isso que há vários movimentos que pedem o Estado da Palestina, entre eles o movimento Estado da Palestina Já, que vai ter uma plenária aqui às 4h30, das 4h30 às 6h30. Eu convido a todos a estar presentes, são mais de 70 entidades que
que participam disso, acreditando que é um dos caminhos para que haja uma convivência pacífica na região. É só através do Estado palestino que palestinos e israelenses vão ter uma vida digna. E eu concordo aqui com o que foi dito, a gente nunca deve esquecer os valores humanos, a importância de uma convivência pacífica entre quaisquer que sejam essas populações. Outras informações que eu acho que é importante não esquecer. Em 1948, mais de 400 aldeias foram destruídas. Hoje em dia, o maior número de refugiados no planeta é formado por palestinos, porque milhares de palestinos, centenas de milhares de palestinos, tiveram de abandonar suas terras durante a ocupação. Então, houve uma partilha em 1947 da ONU, os palestinos teriam que abandonar suas casas, abandonar suas cidades, eles viviam nessa terra, nunca houve uma terra sem povo, né? E 65 anos depois, ontem, houve então a admissão da Palestina na ONU. Demorou muito para chegar, mas acho que a gente precisa celebrar, é um passo, né? Mas muitos outros passos ainda precisam acontecer para que os palestinos sejam plenamente reconhecidos e para que possa haver essa convivência. Eu queria lembrar aqui uma passagem do Edward Said, num documentário com Daniel Barenboim, né? A gente está falando aqui dos valores humanos, do não ao racismo, que é extremamente importante. E aí, num momento desse documentário, então, há uma fala do Edward Said, há uma fala do Daniel Barenboim, ambos fizeram um trabalho muito importante juntos, e há uma pessoa da plateia que pergunta ao Daniel Barenboim: será que você percebe que o que você faz é uma educação tipicamente judaica? O Daniel Barenboim diz: eu não havia pensado, mas é interessante. Edward Said se manifesta imediatamente e diz: eu gostaria de manifestar contrário a isso. Quando um povo, seja ele qual for, começa a falar em termos de superioridade numa educação tipicamente judaica, em uma educação tipicamente alemã, isso é o início do fim da humanidade. E eu concordo plenamente com as palavras de Edward Said. Eu acho que nós temos que tomar muito cuidado. Não há ninguém superior aqui em qualquer lugar do planeta. Nós somos todos seres humanos e é muito importante que não esqueçamos isso, porque essa é uma luta por direitos de várias populações, né? Não deve haver nenhum tipo de discriminação, seja por cor, que infelizmente no Brasil algumas pessoas dizem que não acontece, mas quando a gente entra numa sala de aula e não tem nenhum aluno negro, ou tem um ou dois alunos negros, a gente tem que ter vergonha, né? É um absurdo isso que acontece. Então nós não devemos ter nenhuma discriminação, seja por cor, por nacionalidade, por questão sexual, por opção sexual, por religião. O conflito não se trata de uma questão religiosa, é outra tentativa de desvirtuar a questão e de dizer que se trata de um conflito milenar, que há problemas religiosos, que não se entendem. Não, nessa região convivem religiões monoteístas, religiões abraâmicas, o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, e nós devemos ter, como seres humanos, respeito por qualquer outra religião também que não seja monoteísta. Mas lá não se trata de uma questão religiosa. Enfim, eu queria só ressaltar o que eu entendo que é o papel da educação e da cultura nesse processo, né? Por conta disso, eu queria mencionar brevemente, a gente está lançando hoje, a partir das 6h30 aqui, 3 livros, né? 2 livros escritos por autores palestinos fantásticos. Um deles é o poeta Mahmoud Darwish, que eu citei, o outro é o escritor romancista Kanafani, Hassan Kanafani, que escreveu Homens ao Sol, e nós estamos lançando o primeiro romance brasileiro que possui um protagonista palestino, que se chama Noite Grande, escrito por Permínio Asfora. O neto dele vai estar aqui com a gente. O próprio título já demonstra, Noite Grande se passa na década de 40 e infelizmente foi esse momento sombrio em que os palestinos foram perdendo os seus direitos. E ao mesmo tempo em que palestinos e muitos outros árabes também vieram ao Brasil e vieram à América do Sul, né? Quer dizer, os que vieram por espontânea vontade nós celebramos, mas muitos infelizmente tiveram de deixar a sua terra natal, eles foram expulsos.
Acho importante também dizer que no Brasil são mais de 16 milhões de árabes e descendentes, segundo os números do governo. Então, uma população extremamente participante. Na América do Sul como um todo, nós temos populações de origem árabe muito fortes. E eu queria concluir lendo um poema do Mahmoud Darwish, se me permitirem. Aqui. Não podemos sim. Está ótimo. Eu queria ler um poema do Mahmoud Darwish que se chama Carteira de Identidade, né? Esse poema foi escrito pelo Mahmoud Darwish. Ele ia atravessar um posto militar, um checkpoint. Infelizmente, vocês sabem que muitos palestinos poderiam se deslocar de uma cidade a outra em 10, 15 minutos. Às vezes levam 4, 6 horas ou nunca chegam. Às vezes eles estão buscando acesso à educação, a hospitais e infelizmente não conseguem ter esse acesso. Então, quando esse soldado militar pergunta quem é você, a resposta de Mahmoud Darwish vem: toma nota, sou árabe, número de identidade 50 mil, número de filhos 8, e o 9º já chega depois do verão. E vais te irritar por isso? Toma nota, sou árabe, trabalho numa pedreira, com meus companheiros de dor. Para meus 8 filhos, o pedaço de pão, as roupas, os livros, arranco da rocha. Não mendigo esmolas à tua porta, nem me rebaixo no portão do teu palácio. E vais te irritar por isso? Toma nota, sou árabe, sou nome sem sobrenome, paciência sem fim, num país onde tudo que é ferve na urgência da fúria. Minhas raízes antecedem o nascimento do tempo, o princípio das eras, o cipreste e a oliveira, a primeira das ervas. Meu pai, de família na terra, sem nobreza entre os seus. Meu avô, de presença no arado, nem distinto nem bento, sem nome nem renome, sem papel nem brasão. Minha casa só choça no campo, de troncos e tábuas, e ela te agrada, sou nome sem sobrenome. Toma nota, sou árabe, cabelos negros, olhos castanhos, e o que mais? A cabeça coberta com kefia e cordão, dura como pedra, rija no toque, a palma da mão. E o melhor para comer, azeite zrata. O endereço, uma aldeia isolada, esquecida, de ruas sem nome, e homem no campo e na pedra. E vais te irritar por isso? Toma nota, sou árabe, arrancaste as vinhas de meu avô, a terra que eu arava, eu, os filhos, todos, nada poupaste, para nós, para os netos, só pedras, pois não, e o governo teu já fala em tomá-las, pois então, toma nota, no alto da primeira página, não odeio ninguém, não agrido ninguém, vou sentir fome, porém, como a carne de quem me viola, atenção, cuidado, com minha fome, com minha fúria. Então, esse é um poema de Mahmoud Darwish. Para concluir, expressa a diversidade, as identidades múltiplas, para usar um termo do grande Edward Said, dessa população palestina, da população árabe. Na USP eu tenho uma disciplina sobre a formação e a manutenção da identidade árabe, né? E eu acho que é muito importante, então, deixar como essa mensagem final esse caráter da necessidade de humanização de todos os envolvidos, mas sempre lembrar que não há nenhuma predisposição à violência, nenhuma tendência em nenhum grupo específico ou religioso, né? Há sim um problema ali de violações de direitos humanos, um problema político, territorial, a necessidade de desocupação dos territórios palestinos e tratar a raiz do problema, questões como recursos hídricos, Jerusalém, a situação dos refugiados, os prisioneiros, desocupação dos territórios. Muito obrigado. Thank you, Paulo, for that very moving and beautiful poem that you read. It again gives me the great pleasure to introduce to you the next speaker. Jamal is somebody who I got to know during the Russell Tribunal in South Africa, in Cape Town. He's become an extremely well and liked comrade in South Africa.
Comrade Jamal is the coordinator of the Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign. He's also the secretary of the National Boycott Committee in Palestine. And I hand over the microphone to Comrade Jamal Juma. Eu gostaria de agradecer o meu nome do povo palestino, ao povo brasileiro, ao Brasil e o comitê organizador pela preparação e por ter enfrentado as dificuldades e desafios. Nós sabemos como foram fortes esses desafios e para tornar esse fórum possível, eles trabalharam muito. Talvez tenha a grande marcha de ontem, teve um grande sucesso por causa da organização. Isso mostra o sucesso do nosso fórum para o Brasil e todos os brasileiros. Nós agradecemos muito a vocês. Eu também gostaria de expressar o meu agradecimento à CUT pelo esse trabalho duro que tiveram para tornar esse fórum possível. E especialmente gostaria de agradecer à Marcha Mundial das Mulheres, são grandes heroínas por apoiar esse fórum. E talvez não haja o que seja suficiente para expressar nosso agradecimento. Para dizer a verdade, eu tentei falar sobre os muros em geral, mas eu vejo que essa ideia não é nova. Estes muros já existem há muito tempo, é uma forma da colonização e o objetivo disso é isolar as pessoas para que não possam se reunir e mostrar sua solidariedade para que possam resistir à colonização e encontrar. O que eles querem é matar o movimento de resistência e tornar a ocupação constante e cada vez mais arraigada. Essa é a história do mundo. Poderia falar de alguns exemplos, como, por exemplo, os romanos. Um dos muros dividia a Alemanha e o outro muro temos que dividia a Inglaterra da Escócia. E o objetivo, então, era impedir que os bárbaros do norte invadissem. O que foi, na verdade, foi utilizado o muro para estabelecer a colonização de forma mais profunda. Além disso, o grande muro da China foi parte disso. Talvez tenha sido o mais forte do mundo. 21 mil quilômetros, o mais longo. No novo século, um dos muros que foi construído pela ocupação britânica foi construído na Palestina, separando a Palestina do norte e do sul para impedir. Além disso, podemos falar do muro de Berlim. Todos esses muros foram construídos com objetivos muito claros. Muitos foram construídos por os objetivos foram diferentes: impedir a migração ou impedir o tráfico. Quando se fala de migração, não se pode separar a migração da história.
dos países que foram impedidos de se mover por esses muros. Eles usam os nossos recursos e o objetivo desse muro da Palestina é isolar o nosso povo e impedir que qualquer estrangeiro compartilhem os recursos que estão sendo retirados. O que chama a nossa atenção aqui, ou o que devemos falar, é sobre o muro do apartheid. Então, o muro da Palestina não é apenas para matar a resistência, acabar com a resistência palestina, mas também tem a ver com limpeza étnica. E, como disse o Sharon, em 1999, quando voltou da África do Sul, ele disse que os dois centros importantes... Não, falou em árabe. E ele disse que não se pode colocar as pessoas em ônibus e jogar eles para fora das fronteiras, como feito em 48. Hoje há condições para convencer os palestinos a deixar suas terras. As condições positivas que o que, na verdade, os muros fazem é fazer com que a vida dos povos dentro dos muros se tornem impossíveis. Quando se fala da migração, a migração por vontade própria, a migração voluntária, é isso que Israel gostaria. Então, na verdade, eles empurraram as pessoas para a faixa de Gaza e outros lugares, tentando expulsá-las do país. A ocupação israelense foi feita através do que aprenderam de outras experiências. E se pode ver que a parede do México, entre o México e os Estados Unidos, milhões de pessoas estão morrendo todos os anos, e esse muro do México, entre o México e os Estados Unidos, foi construído para impedir a migração. A parede no Afeganistão, o muro no Afeganistão, que foram construídos para proteger os colonos. Os muros de Bagdá em 2007, no México em 2005, no Afeganistão em 2006, no Zimbábue em 2003, Arábia Saudita e Iêmen em 2004. Esses muros foram construídos um depois do outro, rapidamente, baseados na experiência israelense na Palestina. Ai, que pena que eu não trouxe meu computador, porque eu gostaria de mostrar alguns mapas mostrando como é que esses muros começaram a construídos a partir de 2002 para destruir a infraestrutura da Palestina, que foi construída em 1993, que foi o período da negociação entre a Palestina e Israel. E em 6 de junho de 2002, haviam mais de 1.600 checkpoints entre as cidades e vilarejos. Agora começam a construir muros de mais de 1.800 quilômetros. Mais de 50 retroescavadeiras e centenas de empresas
de construção estão supervisando essas construções. A ideia é acabar esse muro ou terminar a construção do muro o mais rápido possível. Eles estão retirando os corpos dos mártires que morreram e foram enterrados nesse local para terminar o muro. Eles querem terminar de construir esse muro em breve. É claro, os obstáculos colocados para atrasar a construção do muro é a resistência do povo palestino, especialmente os palestinos que vivem junto aos muros estão fazendo isso, estão protestando contra a violação ao povo palestino. Então, eles estão lutando pelo fim da colonização. Falando sobre os muros, a natureza disso, a maior parte dos palestinos vivem nas montanhas, então os muros começam a cercar os palestinos e em 3 porções separadas, ou 3 montanhas separadas, 60% dos recursos como água e terra agriculturável estão fora desse mesmo. Então, 3.000% e 40% da terra foram tomados. É como o que eles querem fazendo isso, tomando a terra, a água, é fazer com que as pessoas saiam voluntariamente, dizem ele. São muros muito especiais, diferentes de outros muros ao redor do mundo. A luta entre a Palestina e Israel. A Jerusalém, como cidade, está sofrendo uma limpeza étnica e são sendo expulsos de Jerusalém. Então, as 5 maiores cidades, quando entramos na Cisjordânia, o muro, então, chega à cidade antiga, a cidade mais antiga da Cisjordânia. Mais de 250 palestinos foram mortos lá. E há 2 meses atrás, a Israel anunciou que ia dar, ou esses 250 palestinos foram presos e iam ser entregues para o exército, para que o exército se livrasse deles de alguma forma. Então, essas 3 cidades na Cisjordânia, Nablus, Tulkarem, Calder e Jenin, estão cercados e separados para separar essas cidades. Elas estão separadas por 5 quilômetros apenas, e eles querem separar as infraestruturas das cidades e estão sendo separadas
estão distantes de Jerusalém, a 40 quilômetros. Então esses muros estão sendo construídos na fronteira da Cisjordânia, isolando essas cidades. E estão tentando fazer uma colonização ao norte, tomando território ao norte de Jerusalém. E Binyamin e Khalil foram divididos, aí há uma grande colonização e há uma separação dessa colonização em particular, desse território ocupado, está sendo separado da Cisjordânia através de um muro. Isso fizeram também 2 muros, um para separar os colonos, que estão totalmente separados. Então, esses muros fazem que os colonos estejam totalmente separados, totalmente por quilômetros dos palestinos. Hoje na Palestina é diferente do que aconteceu na África do Sul. Nós temos agora na Cisjordânia também calçadas para brancos e calçadas ou para israelenses e calçadas para palestinos. Há 34 checkpoints militares. Certamente vocês já viram na TV, são como grandes portões pelos quais as pessoas têm que passar. Alguns são entre duas cidades palestinas, às vezes são pontos comerciais, e há portões para os trabalhadores. Eu gostaria de convidar todos a visitar a Palestina e eu vou mostrar um checkpoint que é para os trabalhadores. E muitos desses trabalhadores, para irem trabalhar, precisam cruzar esses checkpoints. O que é estranho nesse tema é que isso continua a ser aceito em todo mundo. Quando se fala em capitalismo e colonização, eles são aceitos. O que os israelenses dizem que era garantir os seus direitos. Então, há uma correlação entre esses grandes poderes e eu não me surpreendo com isso. O que podemos aprender com a história? Há muitas coisas que eu não mencionei. Uma das coisas é muro é o muro da hegemonia. Então, especialmente acabando com a indústria palestina. O Banco Mundial diz que a Cisjordânia, que eles chamam de Palestina, e para nós é a Cisjordânia, porque foi colonizada em 1957. Então, diz que temos que trabalhar na Palestina ou na Cisjordânia. Eu acho que nós não devemos, ou o FMI diz que nós temos que nos livrar do desemprego na faixa de Gaza, queremos ajudar os palestinos. Então, na verdade, o que eles querem é acabar com a soberania do povo palestino. Então, os palestinos são apenas trabalhadores escravos. Para esses trabalhadores escravos, não há limites de fronteiras com Israel.
O Banco Mundial também financia os checkpoints, ou financiou os checkpoints de 1957. E continua a apoiar esses checkpoints. Eles continuam a financiar. Então, eles estão financiando e apoiando esse sistema. A história da resistência do povo palestino. Nós resistimos contra a colonização. E para derrubar o muro significa também derrubar o movimento colonialista. Essa reunião, como a de hoje, reunindo todos os movimentos para criar solidariedade para enfrentar essa colonização, essas potências que tentam a hegemonizar os nossos recursos. Nós temos que lutar contra isso. Muito obrigada. Você quer que eu faça? O próximo palestrante vem do Conselho de Legislação Palestina. Eu espero ter pronunciado o nome corretamente. É Fayez Saká. Então eu passo o microfone para você. Bom dia a todos. Eu espero, e por causa da sua solidariedade e resistência do povo, decisões históricas, dessa decisão histórica, uma decisão histórica que dá ao povo palestino e a vocês um marco legal para continuar juntos a impedir ou parar a ocupação da Palestina e estabelecer um Estado palestino. Isso seria um grande sucesso. Esse sucesso foi muito grande para nós e para vocês. Foi como a libertação da África do Sul. E o seu sucesso é o nosso sucesso. Eu já estive em 2 fóruns em Porto Alegre. Eu acho que a nossa existência e presença na Palestina foi muito bom ter o apoio de vocês, o apoio político que foi dado por todos vocês. Nós viemos só falar sobre a causa palestina. Nós viemos porque entre nós queremos escrever ou estabelecer uma forma de libertar a Palestina e parar a colonização. Queremos um plano de trabalho para parar essa colonização. Isso precisa de muitos fóruns como esse para que as ferramentas e a metodologia seja construída. Podemos falar sobre boicote, sobre como pressionar os governos locais. Ninguém de nós quer. Quem acredita na paz e democracia, podemos permitir que um país continue a ser acima da lei como Israel. Eu sou membro do Conselho Legislativo da Palestina e também da legislação de Belém. Eu falo para vocês em nome do que nos elegeram, dos palestinos e palestinas. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, de compartilhar com vocês que
a primeira vez na história da humanidade, pessoas que iam de peregrinação de Jerusalém a Belém. Agora, quem faz essa peregrinação de Belém a Jerusalém é impedido, e por 8 anos me impediram de ir a Jerusalém, mas eu consigo ver da varanda da minha casa Jerusalém. Então, quando a gente fala dos palestinos, Jamal falou muito bem sobre os muros. Os muros existem, e os muros israelenses não são só essa construção. Eles criam ódio e não querem que os palestinos existem. Eles querem que a terra sem pessoas. Eles querem forçá-los a deixar o país. E como todos disseram, nós estamos em 2012 e não em 1948, e quando expulsaram milhares de palestinos, quando houveram os massacres em Belém e outras cidades. Vocês conhecem a história, vocês conhecem o massacre. Quantos palestinos foram assassinados? Nós queremos acabar com esse drama, queremos viver em paz mesmo com que nos mataram, queremos viver em paz com eles. O Conselho Palestino e o povo palestino, nós queremos dizer que reconhecemos a existência de Israel, dos 73% da terra da Palestina, que nós queremos o nosso país, o nosso estado. Queremos ficar nesses 22% da terra que resta da Palestina, e queremos dar um direito de retorno aos que vivem fora da Palestina. E isso nunca aconteceu antes. Nós nunca desistimos. Isso nunca aconteceu antes. Ninguém nunca abriu mão de 73% do seu território para não ser morto. Esse tipo de equilíbrio nunca aconteceu antes no mundo, e nós esperamos que nunca isso tenha que acontecer novamente. E, além disso, muitos ocidentais, muitos governos ocidentais continuam a sustentar que o governo palestino, o governo israelense, perdão, esteja acima da lei. Quando Obama falou de democracia, liberdade, direitos humanos na Síria, Líbia e nos outros países, mas como é que ele ajuda a que a democracia, impedir que haja democracia e direitos humanos na Palestina? O pessoal da Juventude Palestina trouxe alguns mapas, mas eles queriam trazer mapas, mas impediram que eles saíssem de suas cidades. Eu cheguei a Porto Alegre, não tenho nenhuma garantia de que poderia voltar para casa em Belém. Isso é muito importante. Eu não estou aqui para convencer vocês. Eu estou aqui para pedir a sua ajuda e conselhos. Qual é o plano para o futuro nós temos para continuar a trabalhar para impedir a colonização e parar essa colonização e estabelecer um Estado palestino com sua capital, Jerusalém, e ajudar os palestinos a garantir seu direito ao retorno. Queremos viver em paz. Nós estamos sofrendo há 100 anos. Meu pai morreu e não viveu um único ano em paz. Eu tenho 60 anos e eu nunca vivi nenhum único dia em paz. Eu quero que meus filhos vivam em paz. É isso que nós queremos como povo palestino. O direito do povo de viver com dignidade em sua própria terra. Ajudar que
nós temos vários israelenses que estão solidários conosco contra os muros. E gostaria de agradecer muito que os movimentos sociais internacionais nos apoiam contra ou pela derrubada do muro. Agradeço muito aos movimentos de esquerda em Israel, que são muito pequenos. Então, queria pedir a eles que continuem a lutar contra a política israelense e organizações amigas. Nós queremos que vocês façam pressão sobre as políticas sionistas fascistas de Israel para termos paz no futuro e justiça no Oriente Médio. Eu gostaria de terminar o meu discurso. Todo mundo falou da Primavera Árabe e o que aconteceu na Tunísia, na Líbia e na Síria e assim por diante. Esses movimentos de resistência no mundo árabe, eles estão na mão de um monstro. Não temos nenhuma garantia que essa experiência foi levada para o lado certo. Eles devem apoiar a Intifada e o passo para a democracia. E vocês sabem muito bem o que eu quero dizer com isso. Muito obrigada. Estamos com vocês, vocês estão conosco pela Palestina livre e talvez para todos os países e povos ao redor do mundo que sofrem esse tipo de opressão. Muito obrigada. We're going to stop now, and I'd like to thank. Continuar no debate, na luta, nas ruas, que é desta forma que nós vamos estar fazendo o debate da democracia, fazendo o debate da liberdade de expressão e derrubando os muros que cercam a nossa liberdade e a nossa democracia. Então, obrigado pela participação. Vou passar para a minha companheira aqui também, agradecer os painelistas e seguimos no debate e convidar todos e todas, entre tantos debates que temos, para amanhã à tarde a Assembleia dos Movimentos Sociais, o ato final importante deste Fórum Palestino. E viva a Palestina livre! Encerra agora a Conferência por um Mundo Sem Muros, Bloqueios e Discriminação Racista e Patriarcado. Pitanga Digital na cobertura do Fórum Social Mundial Palestina Livre.